Aleluia. Queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, esteja com você. Obrigado, querido. Esteja em você, esteja através de você. Você pode repetir isso? Diga que a graça do Senhor Jesus esteja sobre mim, esteja comigo, esteja em mim e esteja através de mim. Que ela esteja sobre você para te guardar, te proteger, mas que ela possa estar com você, te acompanhando, te ajudando nos seus momentos de dificuldade, de tribulação, de provação, de tentação, de humilhação. No momento que você estiver passando pelo vale, ela esteja com você. Nos momentos que você até mesmo achar que não é possível seguir, ela esteja com você dizendo: eu sou contigo, caminha mais um pouco, você não vai desistir. Mas que ela esteja em você, esteja em mim, nos transformando de dentro para fora, tirando de nós tudo aquilo que impede a nossa comunhão com Ele, a nossa intimidade com Ele, a nossa espiritualidade de ser aumentada com o Eterno. Que ela esteja em nós, provocando a mudança necessária, mas que ela esteja também através de nós, através do nosso falar, através do nosso caminhar, através do nosso proceder. Como disse o pensador, para que nós possamos pregar o Evangelho de uma forma tão alta e tão eloquente que as pessoas possam nos ouvir antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Isso quer dizer que nós possamos pregar o Evangelho através da nossa maneira de viver. Lá no nosso trabalho, lá na escola, na nossa vizinhança, aonde nós andarmos, que essa graça, que essa bondade que foi ministrada aqui, ela venha nos acompanhar, mas que ela possa ser percebida através de nós. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que tenho de uma vez mais poder assomar este púlpito para ministrar a doce, boa e poderosa palavra de Deus. Agradeço a Deus pela vida do pastor Roberto, pastora Paola, pela confiança a mim concedida de uma vez mais estar nesse lugar. E eu quero ministrar ao seu coração a palavra de Deus nessa manhã. Fala com alguém que está do seu lado: você está pronto? Porque Deus vai falar contigo uma vez mais. Eu quero ministrar uma palavra onde eu tomei a liberdade de dar o seguinte tema: o contrassenso de Deus. Não é uma afirmação, isso daqui é uma interrogação. Vire para alguém e diga: o contrassenso de Deus? Pergunte isso. Abra sua Bíblia, se você pode, por gentileza, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 34. Hebreus, capítulo 11, verso 34. Na verdade, ele vai fazer a narrativa dos heróis da fé. E quando chega nesse versículo 34, ele faz uma afirmativa que saltou muito aos meus olhos e Deus ministrou muito ao meu coração quando eu, uma vez mais, recorri a esse texto. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus, Hebreus 11, 34. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fugas o exército estrangeiro. Curve sua cabeça. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos pela leitura da tua palavra. Te pedimos, Deus, que uma vez mais o Senhor venha falar aos nossos corações, porque nós viemos a este lugar ouvir a sua voz. Portanto, te pedimos, Senhor, fala, porque os teus servos ouvem. Em nome de Jesus de Nazaré. Queridos irmãos, esse fragmento de texto, como eu já mencionei, ele vai fazer a narrativa da história dos heróis da fé, de homens e mulheres que, na verdade, eles se dedicaram ao Evangelho de Cristo Jesus. Homens e mulheres que eles precisaram abrir mão de alguma coisa. Homens e mulheres que eles precisaram renunciar a algumas coisas. O contexto desse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre pessoas que nós chamamos de heróis da fé, que abriram mão muitas das vezes da sua própria vontade, abriram mão muitas das vezes dos seus próprios projetos pessoais que não estavam em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com aquilo que Deus tinha para eles. Homens e mulheres
que abriram mão de coisas que eles acharam que era impossível abrirem mão, porque eles entenderam que havia uma razão maior. Vire para alguém que está do seu lado: você está disposto a abrir mão daquilo que você acha que é importantíssimo por algo maior, que vem da parte de Deus? Mas o que me chama a atenção quando eu leio esse texto também é que esse fragmento de texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer o seguinte: quando nós olhamos o contexto dele, ele vai dizer assim: homens que da fraqueza tiraram força. Quando eu olho para essa afirmativa de homens que da fraqueza tiraram força, eu olho para esse texto e digo o seguinte: isso daqui é um absurdo, isso daqui é um contrassenso, isso daqui, na ótica humana, é impossível. Porque quando nós olhamos para a palavra fraqueza e quando nós olhamos para a palavra força, segundo o dicionário, nós vamos observar que os seus atributos são diferentes. Quando nós olhamos para a palavra força, força ela vai dizer robustez, ela vai dizer vigor, ela vai dizer potência, ela vai dizer ânimo. E quando nós olhamos para a palavra fraqueza, nós iremos encontrar rapidamente a expressão ou o sinônimo de sem força, frágil, alguém que é abatida ou está abatida, alguém desanimada, alguém vulnerável. Então, quando eu olho para esse fragmento de texto, eu repito, eu olho para ele, eu digo, aqui há um contrassenso. Mas por isso surge a minha questão: esse contrassenso é de quem? Ele é de Deus? E é isso que eu quero ler juntamente com você, ou discorrer juntamente com você, na expectativa de que no final dessa aplicação, cheguemos à conclusão dessa interrogação. Quando nós pensamos na palavra absurdo, quando eu digo aqui na ótica humana, porque é um absurdo, irmãos, quando nós olhamos para a história da mulher, que ela estava há 12 anos com um fluxo de sangue, e aquela mulher, ela tinha recorrido a médico, ela tinha ido a vários lugares. Alguns vão dizer que ela foi a cartomante, alguns vão dizer que ela fez inúmeras coisas, mas o problema dela não foi resolvido. A gente, ao olhar as escrituras sagradas, nós vamos constatar rapidamente que essa mulher, ela sofria muito, ela era rejeitada, ela era humilhada, ela era deixada de lado, porque ela sangrava constantemente durante 12 anos. E falando por analogia, o que tem feito você sangrar, tem minado a sua fé durante 1, 2, 10, 12 anos? E que as pessoas estão dizendo assim, não há jeito. Mas só que quando eu olho para a história dessa mulher, eu vejo um absurdo. E qual é o absurdo? Alguém que está há 12 anos sofrendo, a história dela muda por apenas um toque. Diga para alguém, diga, um toque. Ela tocou no lugar impossível. Ela tocou no lugar que, humanamente falando, é um absurdo, pastora. Como é que ao tocar na orla do vestido de alguém, o problema de 12 anos seria sanado? Muitas das vezes, o sangramento na nossa vida espiritual, conjugal, profissional, é porque nós estamos tocando em lugares errados. Mas nessa manhã eu quero te convidar, toque na orla do vestido de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome dele. E aquela mulher, ela teve a história dela mudada. Mas é um absurdo. É um absurdo quando eu penso na história do aleijado de Tanque de Betesda. A Bíblia vai dizer que aquele homem sofreu durante 38 anos. Ele ficava ali na expectativa de que, ao mover das águas, alguém iria levá-lo. Observe, vou repetir a frase. Ele ficava ali na expectativa de que, no mover das águas, alguém iria levá-lo. Quanto tempo você está prostrado esperando alguém te levar? Levar, muitas das vezes, aquele que já está do seu lado, esperando apenas ser percebido por você. Mas esse homem, ele ficou 38 anos sofrendo. A Bíblia diz que ele era aleijado de nascença, até que um certo dia aconteceu um absurdo. Alguém se apresenta para ele, eu estou parafraseando, e diz, por que você está aí? Ele, eu estou aguardando alguém.
Alguém vai me levar, mas ninguém nunca me leva. E o absurdo aconteceu. O mestre fala com ele: levanta, toma a sua cama e vai para a sua casa. A história dele foi mudada por causa de uma palavra, por causa de um absurdo. Pela ciência era impossível, pela palavra das pessoas era impossível, mas uma palavra, repita de novo, diga: uma palavra. Basta apenas uma palavra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas é um absurdo, irmãos, quando nós pensamos na história do cego. João 9, de 1 a 7 vai dizer isso. O cego de nascença, ele sofreu, os médicos não podiam curá-lo, ele só podia ser curado pelo Messias, porque cego de nascença, eu já preguei sobre isso, ele não podia ser curado por alguém comum, precisava ser curado pelo Messias, porque apenas o Messias podia curar um cego de nascença. Mas aquele homem, ele sofreu durante muito tempo, ele estava cego. E quantas pessoas estão cegas não de nascença, mas estão cegas pelas circunstâncias, estão cegas pelos problemas, estão cegas porque elas peregrinaram pelos lugares que não era para peregrinar, deram ouvidos às vozes que não eram para serem ouvidas. Mas só que o importante desse texto é que ele encontrou com o Messias. E quando nós encontramos com o Messias, acontece um absurdo. E qual é o absurdo, pastor? O Messias, ele dá uma palavra. Qual é a situação que você precisa da ação do Messias? Qual é a situação que as pessoas não estão conseguindo resolver na sua vida? Mas o que é interessante é que quando nós olhamos também para a história de Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia vai dizer que eles foram jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente. E segundo a Bíblia Sagrada, essa fornalha ela foi aquecida 7 vezes mais. Humanamente falando, era um absurdo, era impossível, era um contrassenso. Os homens, ao jogarem eles ali dentro daquela fornalha, diz o texto, eles caíram para trás e morreram. Mas só que a Bíblia vai dizer que ao abrirem a fornalha, eles visualizaram que dentro da fornalha havia o 4º homem da fornalha. E a Bíblia vai dizer que o 4º homem tinha semelhança do Filho do Homem. E a Bíblia vai dizer que aquela fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, não foi capaz de sucumbir a vida daqueles homens. Mas há um detalhe: o 4º homem, que era a semelhança do Filho do Homem, que era a 3ª pessoa da Trindade, estava dentro da fornalha com aqueles homens. Não há fogo que seja capaz de fazer sucumbir aquele homem, aquela mulher que anda com Deus, que transita com Deus, que convida o Espírito Santo para trilhar com ele na jornada. Mas sabe o que é que me chama a atenção aqui? É que todas essas histórias, humanamente falando, elas são um absurdo. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Eu não sei como você adentrou por essas portas, mas o mesmo Deus que operou no passado, o mesmo Jesus que operou no passado, o mesmo Deus que fez absurdo no passado, Ele está aqui nessa manhã. Eu não sei qual é o absurdo que você precisa, eu não sei de que ordem é esse absurdo, mas eu sei de uma coisa: o Deus forte e poderoso, que tem todo o poder sobre os céus e a terra, o leão da tribo de Judá, aquele que abre porta e ninguém fecha, aquele que tem a última palavra, Ele está na casa, e se necessário for, Ele vai fazer mais um absurdo na sua história, na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, porque Ele é o grande eu sou. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu sinto a presença dEle nesse lugar. A 4ª pessoa da fornalha está nesse lugar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Mas nessa manhã, eu quero refletir com você sobre essa questão de quem é o contrassenso. Será que o contrassenso é de Deus?
Porque muitas das vezes nós falamos tantas coisas para Deus e falamos tantas coisas de Deus e ficamos até dizendo: esse absurdo é culpa de Deus, essa situação é culpa de Deus. Gênesis capítulo 1, versos 6 e 7 diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, na verdade, quando nós falamos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós estamos dizendo que nós somos espírito, nós somos alma e corpo. Vamos melhorar isso. Muitas pessoas dizem que nós somos corpo, alma e espírito. Não, nós somos espírito, que temos uma alma e que habitamos em um corpo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? A sua essência não é a matéria. A sua essência é o espírito. Se a essência fosse a matéria, quem preponderava era a matéria. Mas você veio de Deus. Nós viemos de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Deus nos gerou dentro dele espírito. E ele soprou, depois de fazer o pó da terra, soprou o espírito. E ele nos deu um sentimento chamado alma. E muitas das vezes nós falamos assim: eu sou alguém espiritual, e somos, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Nós somos. Portanto, o que prepondera na nossa vida são as questões espirituais. Deveria. Mas só que nós falamos isso com toda a veemência, estufamos o nosso peito para falar isso, pregamos sobre isso, falamos: eu sou alguém espiritual, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu creio no Deus vivo, no Deus que, como foi cantado aqui, Ele há de vir, e é verdade, Ele há de vir, Ele vai arrebatar a sua igreja, e é verdade. Ele não é história da carochinha não, Ele vai arrebatar a sua igreja, mas só que no primeiro percalço, no primeiro problema, na primeira adversidade, na primeira tribulação, vale, na primeira provação, nós esquecemos toda essa teoria e começamos a questionar a Deus: Senhor, por quê? O Senhor falou que me amava, o Senhor falou que era meu Deus, o Senhor falou que era meu amigo, e agora parece que o Senhor me abandonou. No primeiro problema, o ser que se diz ser espiritual, ele murmura contra a vida, ele murmura contra a família, ele murmura contra o Criador. Aí eu preciso novamente reformular ou refazer a pergunta: de quem é o contrassenso? O contrassenso é de Deus? É Deus que sofreu variação? É Deus que mudou? É Deus que deu uma palavra e agora Ele não está mais cumprindo a palavra dEle? É Deus que falou que era espírito e agora está sendo movido pelas circunstâncias, está indo de maré em maré, de onda em onda, de vento em vento, carregado para tudo quanto é lado, pelos ventos de doutrinas? É Deus que mudou? É Ele que está vivendo um contrassenso? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Porque na verdade esses milagres que eu mencionei aqui, na ótica de alguém que é espiritual, e somos, que anda com Deus e andamos, que tem conhecimento de Deus e temos, isso que eu falei é tudo natural, porque o que para nós é impossível é natural aos olhos de Deus. Então toque alguém nessa manhã e diga: qual é o natural de Deus que você está precisando? Qual é o natural de Deus que o médico falou que é impossível? Só é impossível no mundo humano, na ótica humana. Mas nós não estamos sendo movidos e guiados pela ótica humana. Nós somos ou não somos espirituais? Quem governa a nossa vida é ou não é o Criador? Então o que é essa doença para Deus? O que é essa porta fechada para Deus? O que é esse problema no matrimônio para Deus? Basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra do Criador. Por isso, no mundo de Deus, ou na ótica de Deus, um tocar de uma mulher na orla do vestido dele é o suficiente para ela curar. No mundo de Deus, uma simples palavra pode fazer um paralítico de 38 anos voltar a andar. No mundo de Deus, nós iremos ver que uma fornalha de fogo ardente aquecida
7 vezes mais não é capaz de fazer desfalecer ou entrar em decomposição a matéria humana. Mas, pastor, a ciência vai dizer que se você colocar um corpo dentro de uma temperatura aquecida, isso é o olhar humano. Mas ao olhar de Deus, nós somos intransponíveis. Em Deus nós somos indestrutíveis. Em Deus nós continuaremos sempre olhando para o alvo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. No mundo de Deus, uma cegueira não é nada. Na verdade, quando nós falamos de contrassenso e absurdos, nós estamos simplesmente olhando com a visão errada. E se nós continuarmos olhando com a visão errada, nós iremos patinar nos mesmos problemas, nas mesmas dificuldades e questionando as mesmas coisas. Mas só que na verdade, quando nós olhamos, eu quero olhar contigo para a história desses heróis da fé, pessoas que foram mestres na arte de viver no deserto, sofrendo, sendo atribuladas. Quando nós olhamos para essas pessoas, nós vamos ver que esse absurdo que eles viveram, que na ótica de Deus é natural, eles só viveram porque eles tinham algo em comum. Tinha algo nessa história toda desses heróis da fé que era incomum entre eles. Diga para alguém: há coisas incomuns, diga. Para alguém que vai marcar a sua geração. Não tem como marcar a sua geração fazendo o que todo mundo faz. Não tem como marcar a sua geração bebendo todas as águas que estão a te oferecer. Não tem como marcar a sua geração comendo todas as comidas que estão te dando. Tem água suja, tem comida estragada, e nós vamos vendo o nosso corpo espiritual, nossa vida espiritual deteriorando gradativamente. Mas as pessoas que marcaram a sua história, eles têm algo em comum. Eu quero rapidamente com vocês falar sobre esses 3 pontos. Existem mais, mas eu separei aqui 3 pontos que eu achei importante trazer nessa manhã para compartilhar com vocês, que era incomum nesses heróis da fé. A primeira coisa, quando nós olhamos para a história desses homens e mulheres, é que eles acreditavam em Deus. Eles acreditavam em Deus. Aí você vai dizer: pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? A igreja do Senhor Jesus está acreditando em Deus? De forma mais direta e pessoal, nós estamos acreditando em Deus. Noé, ele acreditou em Deus de uma tal forma que Deus falou assim: Noé, você entende de madeira? Não, não entendo de madeira não. Você já pegou no serrote? Eu estou parafraseando, é óbvio, sei que você entende isso. Não. Parabéns, Noé, você vai construir uma arca. É um absurdo. Mas Noé, ele falou assim: eu não entendo nada disso, mas eu acredito em Deus. É Ele que mandou construir. Quando eu digo acreditar em Deus, não é igual Tomé, precisando tocar na marca da mão de Cristo para dizer: você é o Cristo. Não, por isso que a Bíblia vai dizer: bem mais bem-aventurado ainda são aqueles que não viram, mas creram. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que nós estamos vivendo um tempo perigoso, aonde nós estamos acreditando nas palavras das redes sociais. Eu preciso falar isso. Nós estamos procurando a comida igual nós vamos a um restaurante, liga lá na internet e fala: opa, essa pregação eu quero porque vai alimentar o meu ego e a minha vaidade. Quando, na minha época, a gente falava, quando vinha um mocotó com o giló que apertava e chamava para um estreito, como falava lá antigamente, aí já logo dá um clique ali: não, esse eu não quero ouvir, não, está muito dura essa palavra. Agora o que está acontecendo não, eu acredito na palavra do coach, porque ele estudou tantos anos, ele falou que eu vou conseguir, mas Deus está dizendo: meu irmão, meu filho, você está na canoa totalmente furada. Não, mas ele é homem de Deus, e você é o quê? Toca aí de leve, para ninguém ver, falar: você é o quê? Fala: por que você
você está acreditando mais na palavra do coach do que do Espírito Santo que está contigo do seu lado. Porque você está saltitando de internet para um lado e por outro para buscar a palavra que vai confirmar aquilo que você já colocou no seu coração, quando o Espírito Santo está dizendo assim: você vai se arrebentar, hein? É muito dura essa palavra. Mas Noé acreditou em Deus. Quando nós olhamos para a história de Abraão, imagina, a pastora falou aqui, minha filha fez 3 meses, agora é dia 20, uma luta danada, já falei isso aqui, não podia engravidar, aquela coisa toda. A menina nasce e Deus fala, o menino nasce e Deus fala para Abraão: pega esse menino que você esperou 75, fez a promessa, quando a criança nasceu você já nem era mais fértil, pega esse menino e mata. Estou parafraseando. É um absurdo, irmãos. Mas o absurdo é porque a gente olha pelo olhar errado. Mas só que ele creu em Deus. Para você ser pai de multidões, você precisa crer em Deus. Esse projeto que Deus já fez gerar dentro de você, quando você estava sendo fecundado, ele só vai se concretizar se verdadeiramente nós crermos em Deus. O que é que Deus está mandando você sacrificar? O que é que Deus está mandando nós sacrificarmos? Não, Senhor, mas isso não dá para sacrificar. Lembrei agora de Saul. Deus falou: você é rei, vai lá, entra na cidade, mata todo mundo. O que é que ele fez? Ah não, eu separei o melhor, e porque para mim era um absurdo sacrificar o melhor. A pergunta de Deus direta para mim e para você é: quem é que define o que é absurdo e o que não é? Quem é que define o que vai para a direita ou para a esquerda? Quem é o Deus e quem é o servo? Disfarçadamente, toque alguém do seu lado e diz: você já foi promovida, Senhor? Então obedeça a voz do mestre. Mas é um absurdo, irmãos. Mas quando nós olhamos para a vida de Simão Pedro, o camarada estava no mar pescando, ele conhecia tudo, de mar, camarada experiente, fazia aquilo a vida inteira. Aí vem um doido chamado Jesus, fala: Pedro, vem cá, meu filho, como é que está esse mar aí? Tá tranquilo, eu sei quando dá peixe, sei quando não dá peixe. Eu sei quando é hora de parar e continuar. Aí Deus está dizendo assim: eu vou te tirar da zona de conforto. Tá muito fácil. Você está até pescando peixe, mas eu quero te levar a um nível mais profundo. Vem comigo, eu vou te fazer pescador de homens. Não, Senhor. Quem vai sustentar minha casa, minha família? Vem comigo. Isso que você está vivendo na ótica humana está bacana, mas você está sendo medíocre. Vire para alguém e diga: ser medíocre não é ruim, você está na média. Mas só que segundo o pensador, e está mudando tudo. Segundo o pensador, se você quer chegar onde todo mundo chega, você tem que fazer aquilo que todo mundo faz. Se você quer chegar onde algumas pessoas chegam, você tem que fazer aquilo que alguns fazem. Se você quer chegar aonde ninguém chega, você tem que fazer aquilo que ninguém faz. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Como é que você quer chegar até o centro da vontade de Deus se você não quer sacrificar nada? Se você não quer sair da zona de conforto? Para mim aqui tá bom, tá maneiro, tá legal. Beleza, vai lá. Você não vai marcar a sua geração. Deus até pode te respeitar. Deus até pode te respeitar, se estiver dentro da vontade permissiva dele. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Porque se estiver dentro da vontade absoluta de Deus, nem que seja de peixe igual Jonas, você vai voltar para a vontade dele. Jonas, vai para Nínive. Não, vou para Tarde. Vai para não, vai. Aí ele: não, quem manda na minha vida sou eu. Mas servo não tem vontade, irmãos. A vontade era absoluta e era de Deus. Deus falou: não, pera aí então, tem um negócio para você. O quê?
Tem um peixe te esperando. Tem um peixe esperando muitas pessoas nessa manhã aqui. Porque você vai voltar para a vontade de Deus. Porque precisa ser cumprido na sua vida aquilo que o Criador já determinou. Aleluia. Aleluia. Segunda coisa que tinha em comum na vida desses homens. Esses homens, eles perseveraram. Perseverar quer dizer insistir, persistir, permanecer, durar. Eu me lembrei isso aqui agora, quando eu tinha, faz muito tempo, eu acho que era 13 anos, aí eu gostava de cantar, não era novo convertido, eu estava ali na igreja, eu era novo na igreja. E aí eu lembro, vocês nem devem conhecer, porque essa música é muito antiga, lá do Sérgio Lopes, O Amigo, aquela coisa toda. Eu todo empolgado. Aí eu pedi a oportunidade ao pastor na época. Aí cheguei lá, animado, ele me deu a oportunidade, eu cantei. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E aí cantei a música. Aí quando eu acabei de cantar, naquela alegria toda, aí o guitarrista, que era uma pessoa muito antiga da igreja, me chamou. Meu jovem, vem cá. Ele falou, olha, eu vou te dar um conselho. Eu tinha acabado de descer do altar. Nós temos aqui o teclado, nós temos aqui o contrabaixo, nós temos aqui a bateria, tem o violão. Escolha um desses instrumentos, porque você não foi chamado para cantar. Eu persisti. É verdade, eu não sabia cantar, estou brincando. Mas eu durei ali. Eu fui fazer aula, entrei no grupo, a gente viajou por várias partes do Brasil, Ministério de Louvor, sou livre na época, fiquei muitos anos, mas eu precisei persistir, eu precisei durar, eu precisei insistir. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque esses homens, eles persistiram. Aquilo que Deus te chamou para fazer, só vai ser possível ser feito se você persistir, se você durar. Mas agora, se você chegar na igreja e cantar poderoso Deus, se alguém falar que está ruim, você ficar de mimimi e for para casa e largar a mão de tudo, você não durou. Aí você vai se encontrar lá naquela história dos 300 gideões. Deus está dizendo aí, quem é que está bebendo água de forma errada? Parafraseando, quem é que está olhando para o lugar errado e não está durando? Aquilo que Deus te chamou para fazer não é coisa simples, é coisa grande. Então não é para meninos. Meu Deus. Não é. Não é. Se você quer viver a vontade de Deus, você precisa durar. Mas pastor, você não sabe o que eu passo. Nem quero saber. Se você está passando é porque você está no caminho certinho que Deus estabeleceu, mapeou para você crescer. Não saia dele. Dure, persista. Deus te chamou para marcar, mas você não vai marcar, nós não iremos marcar se você olhar para o lugar errado. Corra das palavras fáceis, corra dessa história de internet com palavras açucaradas. Corra disso. Antigamente, eu sou velho, eu sou de uma época em que a gente dobrava o joelho 8 horas da manhã e meio-dia levantava, almoçava e voltava para o joelho. Um pastor amigo meu, que foi meu discipulador, ele fala que o problema é que hoje em dia nós queremos o que ele chama de lefse, eu acho que é isso que se fala, comida rápida. As pessoas querem sentar 5 minutos com Deus e achar que já está no nível de intimidade. Fica 3 dias na internet e 5 minutos falando com Deus. Como vai ter profundidade? Como que vai marcar? É por isso que as pessoas já não estão mais sendo curadas, cegos já não estão mais vendo, surdo não ouve, aleijado não anda. É Deus que mudou? Quem mudou? Onde está o contrassenso? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas você vai persistir, você está aqui porque você está persistindo. Você está passando por esse vale aí, só Deus sabe o que você está passando, meu irmão.
Tem dia que dá vontade de socar um. Pastor, misericórdia, eu só falei o que você pensa. Tem dia que você fala assim, Deus, leve esse infeliz. Só eu que já pensei isso? Não, mas você está no caminho certo. Você está durando. Eu lembro uma vez, quando eu era... Não posso dar muito detalhe para não expor. Está na mídia. Muitos anos atrás, eu era líder do Ministério de Louvor da igreja. Estava noivo da Jéssica, coitada da Jéssica. Não orou. Aí passou pelo vale. Aí estava lá noivo da Jéssica, gente liderando o ministério lá. Marcamos um ensaio. Tinha um evento na cidade, lá no Rio. Eu nem vou dizer o nome. Aí o povo ficou irado. A gente chegou na igreja para ensaiar. Aí a porta fechada. Aí de repente, pastor, aí a liderança chegou e falou assim, ó, já que vocês vão ensaiar, pega essa chave aí. Aí Jéssica olhou para mim e falou, Vitor, o que é isso? Isso é igreja? Que as pessoas estão com a chave em cima da gente só para a gente fazer a obra. Se a gente olhar com os olhos errados, a gente desiste. Eu não sei qual é o treinamento que você está passando. Muito provavelmente eu não resistiria ao seu treinamento. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus, ele não erra. Deus, ele sabe direitinho o que ele está fazendo. Quando Jó estava lá, imagina alguém rico, cheio de tudo, de dinheiro. Veio ali aquela tempestade toda, uma provação miserável. Perde boi, perde filho, perde vaca. Eu entendo a situação da esposa dele. A esposa, ela quer proteger o marido. Normalmente ela fala, não precisa passar por isso, está sofrendo muito. Eu entendo, a prova era dele. Tem prova que é sua, o vizinho não vai entender. É só você. Aí às vezes você conta para a pessoa errada, a pessoa ainda fala, para de ser fraco, a pessoa não tem ideia do que você está passando. Ela não foi preparada para isso, foi você, a prova é sua. O problema é que às vezes a gente quer contar para as pessoas erradas aquilo que é nosso. Aí as pessoas vão dar opinião de acordo com aquilo que elas veem. Mas elas só veem esse pedaço aqui porque a prova é sua. Toca em alguém e fala, a prova é sua. Se tu contar para a pessoa errada, você pode se frustrar. Por isso que a gente cantava há 30 anos atrás, conta para Jesus onde é a sua dor. Ninguém conhece. Ele é o remédio, confia no Senhor. Tem gente que não se desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Para. O instrumentista sabe que ele também é velho, que eu sei. Aí você está contando para a pessoa errada, dá ruim. Mas só que a esposa de Jó, ele falou assim, homem, larga esse teu Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você não precisa passar por isso, você tinha tudo. Agora você não tem mais nada. Mas só que quando ele tinha tudo, ele realmente não tinha nada. E quando ele não tinha nada, ele estava se aproximando de ter tudo. Pastor, que maluquice é essa? Quando ele tinha tudo, ele conhecia Deus de ouvir falar, então ele não tinha nada. Quando ele perdeu tudo, ele começa a se aproximar de Deus. E chega no 42, ele fala, eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, quando você tem tudo e não tem Deus, você não tem nada. Quando você tem tudo e está fora do propósito, você não tem nada. Quando você tem tudo e está negligenciando o seu ministério, a sua vocação, você não tem nada. Quando você tem todos os aplausos, todo mundo está dizendo que você está bem, você é o bom, mas você lá no seu subconsciente, você sabe que você está fora da vontade, você não tem nada. Mas quando você decide abrir mão das barganhas, das negociatas, para fechar com Deus, colar com Deus e ser humilhado, você ser tripudiado, as pessoas te levarem para o Calvário, como fizeram com Jesus, estou parafraseando, quando as pessoas cuspirem na sua cara, estou parafraseando, colocarem uma coroa de espinho em você, te darem chicotada, aí você tem tudo, porque você entendeu o Evangelho de Cristo é o Evangelho de cruz.
é o evangelho de renúncia, é o evangelho de dedicação. Nós temos que decidir como nós iremos marcar a nossa história. Como alguém que abriu mão do chamado, ou como alguém que falou como Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas isso é para poucos, irmãos. Mas o terceiro ponto, e eu concluo: que tinha em comum entre eles, e eu nem citei Estevão, o Estevão, que era um jovem todo dedicado, vinha para a igreja, ensaiava, fazia tanta coisa, e o único erro que ele cometeu foi querer ser íntegro. Olha que erro fatal. O único erro que ele cometeu foi querer ficar junto com Deus, andando com Deus. O único erro que ele cometeu foi ver os diáconos da época fazendo as coisas erradas e falar: não, isso daí está errado, eu vou fazer o certo. É claro que quando eu digo o único erro, vocês estão entendendo que é um sarcasmo. E pelo simples fato dele querer cumprir o chamado, ele foi apedrejado até a morte. A pergunta é: até que ponto nós estamos dispostos a nos sacrificar para não entrarmos num saco de farinha que vai matar a nossa vida espiritual, o nosso chamado e a nossa fé? Até que ponto? Até que ponto vale a pena lutar contra a maré, dar murro em ponta de faca? Até que ponto vale a pena subir aqui como o louvor subiu e ainda ter a coragem? Olha que maluquice desse povo, ainda sobe no altar e fala e canta sobre cruz. Vocês estão doidos? Isso já não convence mais ninguém, pastora. Até que ponto vale a pena fazer isso? Até o ponto que nós já temos e já entendemos. Porque nós entendemos que vale muito mais a pena cantar cruz, viver cruz e ser apedrejado, mas ouvir naquele grande dia: vinde benditos do meu Pai, receber por herança aquilo que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Porque o evangelho que vocês pregavam não era teórico. Vocês cantavam, mas viviam. Vocês cantavam, mas viviam em comunhão. Vocês cantavam, mas ajudavam. Vocês cantavam, mas pregavam o evangelho, tanto na igreja, como no trabalho, como no colégio, como nos hospitais. Vinde benditos do meu Pai, porque vocês viram o necessitado e não viraram as costas para eles. Vinde benditos do meu Pai, que como aquelas noivas, mesmo em tempo de dificuldades, continuaram nutrindo a sua lamparina com azeite. Toque em alguém, fique de pé, para você achar que eu estou terminando. Cadê o louvor para me ajudar? Toque em alguém e diga: ainda tem azeite nessa lamparina. Tem gente que já fala assim: não preciso de azeite, é só ouvir o coach. O coach não vai te ajudar no momento da tribulação. Precisa de azeite na botija para manter o fogo aceso. O fogo tem que ficar aceso. E para o fogo ficar aceso tem que ter azeite. E para ter azeite verdadeiro tem que buscar na fonte. Aleluia. Meu Deus. Terceiro ponto: eles saíram da caixa. Tem muitas pessoas que estão fazendo as coisas bacanas, mas só que não quer sair da caixa. Pastor, o que é sair da caixa? Sair da caixa é você sair daquele comodismo religioso. Muitas das vezes nós temos que decidir: ou nós iremos romper com essa caixa que está colocando Deus dentro de uma estrutura engessada, que está colocando Deus dentro de uma ótica humana limitada. Nós temos que decidir, porque as pessoas que marcam a sua geração são pessoas que saem da caixa
caixa da religiosidade. As pessoas que saem dessa caixa que fica te prendendo e te impedindo de romper, de ir além. Fecha seus olhos.